Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Inglês pela Fé. Sou o professor Ed Costa e vou começar a apresentar para vocês as aulas do English Connect, que é um curso de inglês de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este aqui é o manual oficial da igreja, tá? Mas só que essa apresentação, ela não tem nada a ver com a igreja. Eu sou um professor de inglês independente e eu estou aqui simplesmente gravando essas aulas porque em muitas de nossas alas e estacas, em cantos remotos de nosso país, não tem professores de inglês que possam ajudar os nossos membros a assistirem às aulas do English Connect em nossas capelas ou ramos. Então eu decidi fazer essas aulas do English Connect, um manual do aluno. Então, para que nós possamos ter uma ideia, aqui está escrito que este manual é publicado por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da qual eu sou membro, e foi publicado em Salt Lake City, Utah, cidade do Lago Salgado, no estado de Utah, nos Estados Unidos, tá? Então vamos começar agora com uma introdução, tendo uma ideia geral do que é o English Connect, como nós podemos utilizar o English Connect em nossa vida diária aprendendo inglês. Então nós temos aqui o sumário, onde nós temos a introdução. Vamos falar hoje sobre a introdução e o mapa de estudo pessoal, tá? E aqui seguem as unidades, novamente aqui com ao total de, vamos ver, ao total de 25 lições, tá? Temos um apêndice aí que tem muitas coisas legais que nós vamos falar a respeito desse apêndice. Apêndice é uma coisa muito legal, ok? Então, todo livro que tem apêndice, você precisa sentar e estudar e ver o apêndice. Então, aqui nós temos a introdução, Introduction. Welcome to English Connect. O English Connect reúne pessoas que buscam ampliar suas oportunidades por meio do aprendizado do inglês. Todos viemos de circunstâncias diferentes e falamos idiomas diferentes. Podemos ter diferentes níveis de habilidades no inglês, mas juntos podemos alcançar nossos objetivos. Então, assim, vocês que estão procurando alcançar um objetivo de inglês, eu vou criar aqui um grupo do WhatsApp específico para que nós possamos manter contato, tirar dúvida um do outro, estar disponível aí. Eu vou estar disponível para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham em inglês, ok? Então vamos lá. Why are you learning English? Por que você está aprendendo inglês? Você já pensou para parar, ou melhor, parou para pensar a respeito disso? Ter um propósito claro pode ajudá-lo a manter o foco e a motivação. Então olha só, pessoal, se você vai começar agora a estudar inglês, você precisa ter um foco claro daquilo que você quer. Olha, eu quero inglês para entrar na BYU, beleza, esse é o caminho. Eu quero inglês por uma realização pessoal, beleza, esse é o caminho. Eu quero inglês porque eu quero ter um contato mais espiritual, lendo o material da igreja, que é muito grande, com inglês ainda, muita parte ainda não foram traduzido. Ok, mas precisa ter um objetivo muito claro porque você quer estudar inglês. Pense em por que você está aprendendo inglês. Você espera conseguir um emprego melhor? Olha aí, você precisa aprender inglês para continuar seus estudos? Reserve um momento para anotar seus motivos para aprender inglês. Então você vai escrever aqui, ó, quero aprender inglês porque, e aí você vai escrever o seu objetivo. E eu até recomendo você a pegar esse objetivo e colocar lá na parede do teu quarto, de algum lugar que você olhe sempre, para que você jamais esqueça o porquê de que você está aprendendo inglês, ok? Porque vai ter alguns dias de desânimo, alguns dias você vai bater assim aquela low vibe, né? Aquela vibração baixa assim que você vai pensar, nossa, inglês para mim não é o caminho, eu acho que eu não vou aprender e tal. Olha para o teu propósito, ok? E como esse canal aqui, o nosso propósito é aprender inglês pela fé, nós vamos estar aqui ajudando os outros. Como eu falei antes, no nosso canal do WhatsApp, eu vou estar aqui oferecendo minha ajuda, toda a minha experiência, né? Eu nem falei um pouquinho a respeito sobre mim, mas ao longo do curso a gente vai falando um pouquinho, tá? Aprender inglês pode aumentar minhas oportunidades em relação à educação, a empregos, a serviço e a amizades. Então, olha só, é comprovado que uma pessoa que saiba falar inglês em sua profissão, ela pode receber até aumento de 70% no salário. As oportunidades são muito grandes para quem aprende inglês e pratica e estuda e fala inglês fluente.
oportunidades são enormes. O English Connect pode me ajudar a alcançar meus objetivos, sem dúvida. What is English Connect? O que é o English Connect? O English Connect é um programa único de aprendizado fornecido por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O English Connect foi criado para auxiliar você a desenvolver habilidades de inglês em um ambiente de fé, companheirismo e crescimento. É o que nós vamos fazer aqui, ok? Vamos nos esforçar para seguir cada parâmetro que a igreja estabelece aqui, ok? Isso significa que você não fará isso sozinho, nem um pouco. Você não vai estar sozinho nisso, tá? Você aprenderá com outras pessoas e proverá e receberá apoio e incentivo. Você também será capaz de aumentar sua fé, que Deus pode ajudá-lo a aprender. Então, é uma das coisas principais, gente, que você precisa entender. Deus é o criador das línguas. Foi ele que confundiu as línguas lá na Torre de Babel, quando o homem quis ser superior, quis alcançar o céu, enfim, toda aquela história lá. Então, ele é o criador. E você é filho dele. Você é filha dele, tá? Então, tipo assim, o que você precisa fazer? Pedir para o seu pai, simplesmente, que ele te abençoe, que ele abra sua mente a respeito de inglês, de como você pode aprender, o que você precisa fazer, e você vai ter inspiração na sua vida, você vai ter impressões que vão te ajudar muito a saber o que você precisa fazer, porque a necessidade de cada um aqui é diferente. As nossas necessidades são diferentes. A minha, quando eu estava aprendendo inglês, era diferente. E foi uma época completamente diferente, que não tinha nem internet. Então, assim, hoje as necessidades também são diferentes para cada um. Porém, o Senhor sabe da necessidade que nós temos individualmente. Ele nos conhece muito bem e sabe qual é a nossa dificuldade. Ele vai nos ajudar, ok? Você aprenderá com outras pessoas e proverá e receberá apoio e incentivo. Você também será capaz de aumentar a sua fé, que Deus pode ajudá-lo a aprender. Então, repetir novamente aqui, tá tudo bem. O English Connect inclui vários níveis. O English Connect 1 e 2 ajudam os alunos a desenvolver habilidades básicas em inglês. O English Connect 3 prepara os alunos para oportunidades de educação, especialmente a BYU, Pathway Worldwide. Você pode saber mais sobre a BYU Pathway no site byupathway.org, ok? Saiba mais sobre o English Connect no site englishconnect.org. Muito bem, então quais são os níveis aqui do English Connect? Eu tenho English Connect 1 e 2, que são os níveis básicos, e o English Connect intermediário, que já é uma preparação aqui para o BYU Pathway Worldwide, né? Então, é muito importante que você foque nisso, tá? Especialmente se você quer fazer uma faculdade internacional, que a igreja disponibiliza aí esse método maravilhoso que é o English Connect, esse ensinamento, para que você possa ingressar na universidade e obter resultados melhores nessa vida, ok? What makes English Connect unique? O que faz com que o English Connect seja único? Vamos lá. No English Connect, desenvolvemos habilidades de inglês em um ambiente de fé, companheirismo e crescimento. Sem dúvida, gente, nós aqui vamos estar juntos, acompanhando, dando força, ensinando, compartilhando ensinamentos que possam enaltecer e motivar em todos os momentos, tá? Faith, fé, tudo começa pela fé. No English Connect, aprendemos pelo estudo e pela fé. Cada lição começa com um princípio de aprendizado. Eles são princípios espirituais que nos ajudam a confiar em Deus para aumentar nossa capacidade de aprender. As crenças que você tem sobre sua capacidade de aprender terão um impacto significativo em seus esforços e resultados. Os princípios de aprendizado podem ajudá-lo a compreender seu verdadeiro potencial e a capacidade de Deus para ajudá-lo. Então, assim, gente, entenda o seguinte. Nós fomos criados de uma maneira que o nosso corpo ele aprende à medida que as suas partes são exercitadas. Por exemplo, quando a gente vai na academia, a gente quer ter um corpo bonitinho, tal. Então você vai malhar os braços e as pernas. Se você de repente malhar só os braços, você vai ficar como o povo diz, né? Aquele efeito sorvete, o cone, né? Em grande em cima e pequeno embaixo. A nossa mente é a mesma coisa. Quando nós começamos a trabalhar
um idioma na nossa mente, de início vai ser difícil. Quando você vai para academia, um dia, 2 dias depois você levanta, você está todo moído, né? Parece que você levou uma surra, né? Então isso acontece também com o inglês. De início vai ser meio complicado, você vai achar que você não tem capacidade, mas a questão é, você precisa continuar. Você tem que ser incansável como o Neff, tá? Você precisa continuar, não importa o que aconteça, não importa se você se sente ótimo, se sente mal, você precisa continuar, porque o nosso corpo foi projetado por Deus para aprender à medida que nós exercitamos. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Se nossa vida espiritual está bem, significa que a gente está exercitando bem todos os dias na nossa vida espiritual. Então tudo é alimento, tudo é exercício, tudo é movimento. Em inglês é a mesma coisa, ok? Veja a seguir princípios que você estudará. Vamos lá. Primeiro princípio, você é filho ou filha de Deus. Sou um filho de Deus com potencial e propósito eternos. Então, tem que entender sobre isso, tá? Somos filhos de Deus e temos potencial para sermos como nosso Pai. E nosso potencial é eterno, tá? Segundo, exercer fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo pode me ajudar a fazer todas as coisas à medida que eu exercer fé. O que é eu exercer fé nele? O que é eu exercer? É um movimento. Foi o que eu acabei de falar. Exercer a fé é continuar a trabalhar. Lembra de Neff? Quando Neff foi chamado para construir um navio, Neff provavelmente nunca tinha estudado como construir um navio, não sabia sequer como começar. Mas o que ele falou para o Senhor? Senhor, aonde eu vou a fim de conseguir minério para construir o navio da forma que me mostraste? Então, olha só, agora o Senhor está te mostrando uma forma de aprender inglês. Olha isso, mesmo processo, é o mesmo padrão do Senhor para ensinar. E agora a gente tem um livro aqui. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e subir na montanha e orar, como o Neff fazia, pedindo orientação. Você vai fazer a mesma coisa, só que a montanha agora é seu quarto. Você vai lá no seu quarto, na montanha do seu quarto, e você vai começar a orar ao Senhor pedindo que Ele te ajude com o idioma. E depois que você ora pedindo, você vai fazer o quê? Você vai pegar o livro do English Connect e vai começar a estudar. Simples assim, ok? Simples assim. Depois, próximo, assumir a responsabilidade. Tenho o poder de escolha e sou responsável por meu próprio aprendizado. Presta atenção nisso. Não existe responsabilidade. O professor não tem a responsabilidade de aprender inglês por você. É você que precisa aprender. A fluência é uma coisa individual. Falar inglês fluente é uma coisa individual. Nenhuma escola te ensina a falar inglês fluente. Por quê? Porque é você que tem que ter o poder de decisão, de assumir que a fluência vem de você. Você vai entender melhor isso com o passar das nossas aulas. Esse princípio gigantesco de que a fluência é algo pessoal. Você agora tem as ferramentas, tá? Você tem as ferramentas e você precisa exercer a sua fé trabalhando e estudando, fazendo anotações, assistindo vídeos, assistindo aula, participando das aulas presenciais, se você puder, do English Connect, tá? Então, isso tudo é assumir a responsabilidade. Amar e ensinar uns aos outros. Posso aprender por meio do Espírito Santo ao amar e ensinar outras pessoas e aprender com ela. Um dos maiores princípios do aprendizado que nós temos é o ensino. Quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Se você aprendeu alguma coisa, por menor que seja no inglês, tente ensinar alguém, tente tirar a dúvida de alguém. Né? Caso a pessoa seja uma pessoa que permita você tirar a dúvida, tal, a gente não pode ser também entrão, né? Você não pode entrar na semana da pessoa, ou você chegar na sala de aula se exibindo, mostrando que você sabe inglês ou tudo isso, porque isso aí já é uma parte do orgulho que você está exercendo e não do inglês. Então precisa ter muito cuidado quando você está fazendo essas coisas, ok? E agora nós temos outro princípio, prosseguir com firmeza. Vamos lá, muito importante entender isso aqui. Com a ajuda de Deus, posso prosseguir com firmeza mesmo quando enfrento obstáculos. Você vai, tá? Uma coisa que eu quero afirmar para você. Você vai enfrentar obstáculos. Quais são os obstáculos? Desânimo, falta de capacidade, de você achar que não tem capacidade, na verdade. Corrigindo aqui, você vai pensar que você não tem capacidade, tá? O inimigo vai trabalhar no desânimo, que é uma das ferramentas que ele mais utiliza para fazer com que nós tenhamos menos, como eu posso dizer, menos resultados nessa vida. Então você vai ter desânimos, mas você precisa entender o seguinte, é assim mesmo, tá?
O processo de aprendizado é assim. Tem dia que você está luzindo como um sol. Tem dia que você vai estar mais escuro do que o buraco negro no espaço. Então, assim, você precisa entender que você vai ter dias bons e dias ruins. E o que você vai fazer durante esse processo, quando você tiver dias ruins? Prosseguir com firmeza. Não importa o que aconteça. Você tem que colocar na sua mente isso. Entenda de uma vez. Não importa o que aconteça, eu continuarei. Ok? Então, funciona dessa forma. Deus está contigo, Deus está do teu lado o tempo todo. Ele está vendo o teu esforço e Ele vai te abençoar. Ok? Se em algum momento você achar que você precisa dar uma paradinha para respirar um pouco, vai lá. Se você está estudando alguma coisa e está difícil, dá uma paradinha naquele momento, vai comer alguma coisa, vai tomar um banho, vai dar uma volta no quarteirão, vai falar com alguém, depois você volta, senta e começa a estudar de novo. Aproveita durante esse tempo, faz uma oração pedindo ao Senhor que te abençoe, para que você possa ter paciência e que sua capacidade possa ser esticada e aumentada, né? Aconselhar-se com o Senhor. Melhoro o meu aprendizado aconselhando-me diariamente com Deus sobre meus esforços. Vamos lá. Quando nós fazemos uma oração ao Senhor, nós precisamos ser específicos sobre aquilo que nós queremos nos relacionar com o Senhor. E neste momento, na sua oração, você precisa incluir: Senhor, eu tenho um desejo profundo de aprender inglês. E você vai explicar para o Senhor por que você precisa aprender inglês. Se é para o trabalho, se é para o pathway, enfim, você vai explicar para o Senhor. E você vai pedir a ajuda dele. Você vai apresentar as ferramentas, como o irmão de Éter fez com as pedrinhas. Olha, Senhor, essas são as pedrinhas que eu tenho. Toca com o teu dedo, né? Senhor, essas são as ferramentas que eu tenho. Toca com o teu dedo, para que isso possa penetrar em minha mente e que eu possa ter força, minha capacidade, minha resistência, minha resiliência possa ser aumentada. E eu tenho certeza absoluta, eu presto meu testemunho, que eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer tudo isso por você. Os princípios de aprendizado são declarações de verdades. Olha isso, declarações de verdade. Coloca isso aqui na tua mente. Declarações de verdade. Você pode repetir essas verdades para si mesmo quando precisar de motivação ou incentivo. À medida que aplicar esses princípios, sua capacidade de aprender aumentará. Você saberá que, com a ajuda de Deus, poderá alcançar seus objetivos. Então, entenda o seguinte: a sua capacidade, ela aumenta à medida que você a exercita. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você exercita, a sua capacidade vai ser aumentada. E quando você faz isso com Deus na tua vida, isso dobra, triplica, enfim, chega ao infinito, porque nós somos filhos de Deus e nossa capacidade é infinita. Mas quando nós trabalhamos com Deus, nós temos tudo mais multiplicado em nossa vida, ok? Agora vamos à parte aqui do fellowship, companheirismo, né? Uma parte importante da experiência do English Connect é aprender com outras pessoas. Os membros dos grupos do English Connect amam, ajudam e apoiam uns aos outros. As reuniões do seu grupo proporcionam um ambiente seguro para praticar a fala e cometer erros. E está tudo bem se você cometer erro na sua pronúncia, falar alguma coisa, porque você está aprendendo. E à medida que nós aprendemos, vamos imaginar quando éramos crianças e estávamos aprendendo a andar. Quantos tombos a gente levou? Quantas batidas de cabeça a gente deu nos móveis, nas coisas? Vai ser a mesma coisa, porque esse é o processo de aprendizado. Porque a gente entende melhor os assuntos quando a gente erra. E aí a gente aprende que aquele erro não precisa mais ser cometido, né? Então, utilizamos aí até o princípio do arrependimento nisso, né? Então, nós participamos desse aprendizado com os erros que cometemos. Então, se você errar numa pronúncia, errar numa palavra, tá tudo bem. Você vai ser orientado, tem pessoas que vão te ajudar. Eu vou estar aqui para te ajudar também, de uma forma virtual. Não sei onde você mora, em que lugar do Brasil você está, ou pode ser até de outro lugar. Eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Participar de um grupo do English Connect pode ajudá-lo a se manter motivado e a fazer amizades. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Então, como eu falei antes, ressalto novamente, vou deixar aqui um link, vou criar agora um link do English Connect para que você possa entrar no grupo e a gente possa participar junto disso aí, ok? Growth, crescimento. O English Connect é mais do que apenas um programa de aprendizado do inglês. Não importa qual seja seu ponto de partida.
As experiências que você terá o ajudarão a se tornar um aluno melhor. Você terá a oportunidade de, primeiro, praticar inglês diariamente. Ótimo. Não deixe nenhum dia de pegar um assunto, de pegar uma palavra, de aprender alguma coisa. Nós vamos, durante o curso, eu vou apresentar algumas ferramentas muito legais para vocês, que essas ferramentas irão ajudar vocês a estudar inglês todos os dias, tá? Acompanhar o seu progresso. Como é que você vai acompanhar o seu progresso? Quantas palavras você aprendeu? Qual foi o assunto que você entendeu? Qual foi a dificuldade que você venceu? Segundo, aprender com outras pessoas. Você vai participar do nosso grupo aqui no WhatsApp, tá? E aí, você vai ter pessoas para te ajudar. Então lança uma pergunta lá no grupo. Pergunta para mim, professor Ed, eu tenho com a dúvida assim, tal. E a gente vai chegar junto para ajudar. E orar a Deus pedindo ajuda para alcançar seus objetivos. Seu objetivo já é claro? Já foi esclarecido? Já escreveu qual é o teu objetivo? Então, se você escreveu qual é o teu objetivo, você vai orar pedindo que o Senhor te ensine linha sobre linha, preceito sobre preceito, ok? E aqui nós temos aqui, What will I do in English Connect? O que eu vou fazer no English Connect? No English Connect, você vai fazer seu estudo pessoal, praticar conversação em grupo e realizar sua prática diária. Cada lição do manual English Connect do aluno é dividida em duas partes. Primeiro, estudo pessoal e depois grupo de conversação. Me sinto até meio que um missionário estudando aqui, né? Estudo pessoal na época da missão e o grupo de conversação é como se fosse o grupo de ensino, né? É muito bacana esse sistema da igreja, muito legal. Vamos lá, vamos ver aqui esse diagrama. Procurar conhecimento. Como que você vai procurar o conhecimento? Primeiro, através do estudo pessoal. Segundo, prática diária. A prática diária envolve 3 partes. Primeiro, você vai escrever. Segundo, você vai ouvir. Terceiro, você vai ler em voz alta. Então, a prática diária sempre vai envolver esses 3 pilares, ok? Grupo de conversação. Tá lá no grupo, tá fazendo a aula presencial ou online, convida alguém, convida um parceiro. Olha, eu tô precisando de um parceiro de conversação. Quem quer fazer conversação comigo? Certeza que vai ter alguém que vai querer fazer conversação com você, tá? E tudo isso, o estudo pela fé. Por isso que agora esse canal se chama Inglês pela Fé, que eu quero concentrar todos os meus esforços, todo o meu conhecimento ao longo de mais de 20 anos ensinando inglês junto com esse manual maravilhoso que é o English Connect, ok? Nossa primeira aula de introdução acaba aqui e eu espero que você tenha tido alguns insights, algumas impressões a respeito do que você precisa fazer com o inglês. Então, antes de irmos para a nossa segunda aula, eu quero te dar uma missão aqui agora. Qual é a sua missão? É que você reflita sobre essas coisas que nós falamos aqui agora e que você pondere sobre elas no que você precisa fazer e depois que você ore ao Senhor pedindo direcionamento e inspiração a respeito do que precisa ser feito, ok? Sou o professor Ed Costa, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e estou aqui para ser o seu professor do English Connect, onde quer que você esteja. Então, nos vemos na próxima aula. See you later!